Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo de Provérbio 26. Bom, vídeo passado nós falamos sobre introdução do provérbio, o que ele vai dizer pra gente, e hoje a gente vai falar, e agora a gente vai falar aqui um pouco dos versículos que a gente vai tirar a sabedoria para a nossa vida, para nós mudar os nossos pensamentos cada vez mais ainda, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só, no versículo provérbio 26, versículo 13 e 4, a gente vai começar por aqui, vamos embora. O versículo 13 e 4 nos ensina sobre o comportamento do sábio e a relação aos tolos. O versículo 3 afirma que o tolo, tal como um cavalo que necessita de uma chicotada e um jumento de um freio, necessita de uma vara como castigo para as suas ações. O preguiçoso merece uma cipuada. O versículo 4, por sua vez, aconselha a não responder o tolo com a mesma insensatez e que ele demonstra, a fim de não nós nos tornar igual ele, semelhante a ele, ser um cara, infelizmente, ser tolo, ser burro, e às vezes a gente fala quantas coisas erradas que eu fiz, eu não deveria nem discutir com o cara, eu fui tolo em discutir com o cara, o quanto eu fui burro de fazer isso, a gente fala isso com a gente. Mas vamos lá. Versículo 3, o castigo do tolo. Esse versículo usa uma metáfora de tal, que tal cavalo precisa de um chicote para ser controlado, e o jumento precisa de freio, e o tolo precisa de uma vara, ou seja, um castigo para disciplinar as suas ações. E isso acontecia nos tempos antigos, não só tempos antigos, por exemplo, se um filho roubasse o seu pai, o pai levaria o filho até o tribunal, e o tribunal conversaria com o filho, e o filho, não vou mais fazer, ótimo, e aí o filho ia fazer a mesma coisa, roubava o pai, espancava a mãe, e aí o tribunal vinha falar, olha, agora tu vai levar umas boas chicotadas para você aprender. Então cada chicotada que o cara falava, ele repetia, você está levando essa chicotada porque você agrediu a tua mãe, você agrediu o seu pai, você ainda vai agredir? Eu não vou não. Então tá bom, para nós ter certeza, a gente vai te dar mais outras chicotadas, entendeu? Isso era o que acontecia no tempos antigos e acontece no tempo de hoje também, ok? É coisa mais idiota um garoto de 3, 4 anos dar tapa na cara da mãe e a mãe não poder fazer nada, o pai não fazer nada. Coisa idiota. Vamos lá. Significado: o tolo não age com sabedoria e precisa ser corrigido através de um castigo ou da disciplina. A vara representa a ação, o ato de punir, e pôr limite, e não punir sem propósito. Vou bater no cara? Por que eu vou bater no cara? À toa? Não, vou bater porque ele errou e ele precisa ser responsável por isso. E assim também é o nosso caso com Deus. Quando nós erramos aqui na terra contra alguém, nós somos punidos pelo próprio Deus. Deus permite tal coisa acontecer na nossa vida, ok? Deus permite. Deixa eu fechar aqui a porta aqui, que os pessoal estão falando muito lá fora. Pronto. A conversa tá muito lá e está chegando aqui, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Então não adianta a gente querer punir o cara pelo quê? Não. É punir e explicar por que está sendo punido. Meu pai fazia isso. Tu tá apanhando, sabe por quê? Porque tu fez isso, isso, isso. Vai fazer de novo? Eita, meu pai.
Ai, eu amo esse cara. Beijo, pai. Beijo, mãe. Amo vocês. Muito obrigado pelas punições, pelas varas, pelos cintos que vocês me deram. Muito obrigado. Uau, que maravilha. Quero que vocês vivam muito, muito. Vamos lá. Provérbio, o versículo 4. A prudência na comunicação. Aviso é um alerta para entrar no mesmo nível de sensatez que uma pessoa tola, né? Então o versículo 4 é um aviso para nós não entrar na conversa dessa pessoa, do tolo, para a gente não ficar tolo igual ele. Ação: ao responder com a mesma estupidez, a pessoa que está respondendo se iguala ao tolo, se rebaixando o seu nível, né? O seu nível intelectual e caráter. Oh, você nem deveria discutir com esse cara, com esse burro, né, cara? Então não se discuta. Sabedoria: em vez de discutir, é preciso definir a situação. A sabedoria é esta, e não de se deixar levar pelas provocações e manter a dignidade, evitando discussão fútil e que não trazem nenhum aproveito para a tua vida. Então a sabedoria é essa: fugir de discussão, se torna sábio. Isso é sabedoria. Em resumo, os dois versículos formam um conselho de sábio. O tolo precisa de uma correção, mas a forma de corrigir deve ser adequada. Não devemos nos rebaixar ao seu nível de sensatez, mas sim de agir com sabedoria, corrigindo quando for necessário, mas sem nos igualar ao tolo, ao burro. Então muitas vezes quer dar uma maior resposta ao tolo, fique calado e mostra o teu trabalho, mostra a tua sabedoria. Vamos lá, vamos para o versículo 8 e 9. Vamos embora. Versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 alerta contra duas situações da honra ao tolo, que é o versículo 8, e usar provérbio como com um insensato, versículo 9. Então vamos embora. Versículo 8: compara a honra a nada, dada a um tolo, atar uma pedra numa funda, uma pedra preciosa, né? Fala o versículo. É um ato inútil, pois a pedra se perde quando é lançada, e o tolo também não aproveita a honra que lhe é dada. Ou seja, o versículo fala que dar honra ao tolo é você colocar uma pedra preciosa, você colocar um diamante, você colocar um rubi, colocar ali uma esmeralda, colocar numa funda e atirar. É a mesma coisa pro tolo. Vai dar honra pro tolo? Ele não vai saber usar essa honra, porque só faz besteira. Versículo 9: compara o provérbio nas mãos do tolo a espinho nas mãos de um bêbado, tornando o provérbio perigoso, ineficaz, porque o tolo usa de forma errada e prejudicial. Ele vai se prejudicar mais ainda. O tolo não sabe o que fazer com o provérbio. Ok? Então isso é um espinho na mão do tolo. Ele vai se machucar. É aquelas pessoas que tudo a gente fala: ai, tu tá me ofendendo. Ai, tu falou isso para me ofender. Ai, tá me ofendendo. Ai, não é possível. Só fala as coisas para me ofender. Cara, eu nem falo mais. Chegou um tempo na minha vida que eu nem falava mais com a minha esposa, porque eu dava conselho a ela tá me ofendendo, tá me ofendendo. Eu falei, então tá bom, hoje. Aí eu acabei de dar conselho para ela. Então vai pegar conselho com as outras pessoas. E aí viu que tudo aquilo que eu falava era certo, e depois veio e falou: agora eu consigo entender o que você conseguiu. Foi obrigado a você perder muito. O quanto que você perdeu para você saber que eu estava certo.
É difícil, né, pessoal? Né? As pessoas que a gente menos confia em nós são os nossos cônjuges. São os nossos filhos. São os que menos confiam em nós, cara. É mais fácil um cara lá do Japão confiar em nós do que os nossos cônjuges. E você sabe disso. E não era para ser assim, né, pessoal? Vamos lá. Inutilidade. Assim como uma pedra atirada numa funda se perde. O esforço de dar honra a um tolo, desperdiçando, é desperdiçado, pois ele não é digno de respeitar e nem ter capacidade de aproveitar esse atributo, essa honra. Então o tolo nunca vai crescer. O tolo cresce quando ele para com seus erros e ele aproveita tudo que Deus está dando para ele, e aí ele cresce na vida. Quantas pessoas não cresceram na vida porque deixou de ser tolo, deixou de ser burro? Quantos? Milhares, né, pessoa? Tem milhares de pessoas. Ok? Contrário à sabedoria. Contrário à sabedoria. Honrar um tolo não é só inútil, como também é o contrário à sabedoria e à justiça, pois a tolice é um mal e profana. Ok? Então, é um mal profanado, é um mal, né, a gente profanar dando honra a um tolo. Ok? Então, chamar um tolo de inteligente é melhor nem falar isso, né, pessoal? Mas vamos embora. O versículo 9, vamos lá. Como um galho que se levanta espinho, tá? Que se levanta espinho nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. O perigo da má aplicação. O provérbio é uma palavra de sabedoria nas mãos do tolo, torna-se tão perigosa e ineficaz quando o ramo de espinho para a mão do bêbado. O bêbado pode ser ferido pelos espinhos, e o tolo pode infligir danos a si mesmo, às outras pessoas, a mal interpretação, né? Interpretar e aplicar um provérbio. Uau! Ou se o cara não estudou um provérbio, não sabe o que significa um provérbio, fala um provérbio e aí acaba, deixando a pessoa mais louca ainda, né? Então, pedir conselho para um tolo é perco de tempo, né, pessoal? Vambora. Ação e reação. A nossa ação ou falta dela tem consequência. O tolo, com a sua ignorância, não aprende com os seus erros, mas as suas ações, né? Não aprende nada. Ou a forma de usar palavras resulta com os resultados indesejáveis. Então não adianta muita coisa, porque o tolo é ignorante e não aprende com seus erros e vai voltar a fazer o mesmo erro. É a mesma coisa de pegar um porco, lavar ele com sabonete. Pessoal, voltando aqui, vamos aqui para o resumo do versículo 8 e 9. O resumo do versículo são um aviso sobre a importância do discernimento e que não deve dar honra ao tolo. É um ato de desperdício, e um provérbio na mão de um tolo é perigoso porque ele usa-a de forma errada, com consequências negativas na vida das pessoas. Uau! Então vamos lá. Provérbios 25. Vamos lá. Então, do versículo 25 e 26. Então, vamos embora, pessoal. Fala assim: adverte contra a desonestidade, instruindo a não confiar em pessoas que falam com voz suave.
mas cujo coração está cheio de maldade. A passagem revela que, embora o ódio possa ser disfarçado como um engano, essa maldade será exposta publicamente na congregação. A essência do versículo é alertar para não se deixar enganar por uma falsa aparência de bondade, pois as intenções ocultas e as más serão eventualmente reveladas a todos. Então não há um mal que não venha a ser revelado. Então por isso nós devemos tomar cuidado com essas conversinhas, com essas tapinhas nas costas. Amigão, bom trabalho, você é bom demais. Cara, ó, tu é 10. Toma cuidado. Muito cuidado. Ok? Versículo 5. Não confie na conversa suave e engano. Não acredite neles, pois o seu coração está cheio de maldade. Esse versículo alerta sobre pessoas que tentam dissimular as suas más intenções com palavras doces e falsas súplicas. 7 abominações há no seu coração. As 7 abominações representam uma tolicidade, uma totalidade de pecado e maldade que um coração está repleto de falsidade pode esconder, tornando a pessoa perigosa e indigna de confiança. Uau! Toma cuidado, parceiro. Você sabe disso, né? Então toma muito cuidado, tanto homem como mulher. Sabe muito bem o que estou falando. Pessoas que são casadas, pessoas que tá tendo o seu, vamos falar assim, que vai começar um projeto novo na sua vida. Toma muito cuidado, ok? Versículo 6. A malícia oculta será exposta. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O texto ensina que a maldade escondida por trás de um disfarce não dura muito tempo, tá? E vai ser descoberto. Na congregação será revelada a sua malícia. A verdade virá à tona e o engano será exposto a todos. Os atos e as más intenções de quem mente e dissimula serão descobertas publicamente e serão reveladas a sua verdadeira natureza, a natureza daquela pessoa. Então a natureza do escorpião, você sabe o que é. A natureza de uma cobra, você sabe o que é. A natureza de um leão, você conhece a natureza de um leão, não sabe? Então você conhece a natureza de cada pessoa. Fulano fala mal de cicrano e bababá. Toma muito cuidado disso. Vambora. Esse provérbio recomenda que se tenha discernimento e prudência nas relações. Devemos observar não apenas palavras, mas também o caráter e a verdadeira intenção das pessoas. A falsidade, a malícia, mesmo que bem disfarçada, acaba sempre sendo desmascarada e exposta aos públicos. Todo mundo fica sabendo dessas maldades. Então não há nada no mundo que não venha a ser descoberto. Toma muito cuidado com certas pessoas, ok? Bom, esse foi o provérbio 26. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Eu acredito que vocês aprenderam demais, tá? Então muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo, tá? Deus abençoe vocês, guarde vocês e que sem dúvida vocês possam estudar cada vez mais ainda os livros de provérbio, tá ok? Pessoal, até a próxima. Gostou? Compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like, manda aí, compartilha com a família, com o estudo das igrejas, enfim, compartilha e traz mais pessoas para estudar provérbios. Tudo de bom, shalom, brahá, e até a próxima. Shalom, shalom.